Capítulo 6. As origens do templo. Dessa vez, em primeiro lugar, veio o incógnito que disse: a rememoração que estamos fazendo representa, como já sabem, compromissos do passado. É uma reviviscência de coisas passadas, dentro de seitas e ordens religiosas, onde penetraram para a realização de ideias próprias, de caráter universalizante. Por isso vos digo: apegai-vos a estas lembranças, a fim de que o presente seja melhor aproveitado. Tudo o que fazemos fica registrado na luz etérea, e é com o auxílio desses registros que esse passado pode ser atualizado. Os quadros exibidos representam as facetas mais expressivas da verdade, que podia ser dada aos homens daquelas épocas remotas e bárbaras, mas que nos templos se cultivava de forma talvez mais objetiva e sincera do que hoje nos vossos, quando a vida material absorve a melhor parte de vossas possibilidades espirituais. Em seguida veio a Nath dizendo que, além do que já se fazia no sentido da segurança e do controle mediúnico, ainda mais se iria fazer, porque além da projeção telepática no cérebro e da vidência no quadro, ainda haveria a escritura do assunto logo abaixo na tela. A Nath abriu um painel em branco, bem maior que o anterior, e nele logo se viu a entrada lateral do templo. A inscrição abaixo dizia: Porta Leste, no Vale do Imatã. Com um compasso, traçou um círculo em torno do templo, fechando dentro dele uma região formada de maciços e morros, vistos de cima para baixo. Quase não se via o templo, confundido como estava com a montanha, assim como um de seus flancos, com entrada por um vale agreste. Como da Lemúria, disse ela, que já conhecemos. Este templo de Matã quase não é visível. É tudo construído na rocha, e somente afloram algumas saliências e paredes laterais, que parecem contornos da própria montanha. Naquele tempo, muito mais que agora, as tentativas de aprimoramento moral, intelectual e psíquico eram mal vistas, sofriam perseguições atrozes da parte dos poderes dominantes. Imperava mais terrível intolerância religiosa, como se viu também mais tarde em outras épocas, inclusive na vossa Idade Média, entre católicos, protestantes, muçulmanos e outros credos. Os dominadores daqueles tempos, como hienas cruéis e famintas, lançavam-se contra todos os que não seguiam as regras, os costumes e as leis da comunidade social primitiva e bárbara. Este templo de Matã era dedicado exclusivamente ao bem, e foi edificado pelos profetas brancos de Ânfion em épocas anteriores. Por isso era subterrâneo e escondia o culto, que ficava assim indevassável e protegia seus adeptos das garras dos opressores profitentes, dos cultos oficiais nessa data, já em franca degeneração psíquica. Tem ele uma história que convém contar. Esta região serviu outrora de palco de combates e extermínios, rivais cruentos entre as tribos locais. Os vivos se haviam esquecido do passado, mas os desencarnados não. Apegaram-se ao solo, e de tal zelo se animavam, e tal era o desconhecimento que tinham em relação à vida após o túmulo, que se organizaram em comunidade e passaram a perseguir e afugentar todos os que por ali transitavam. O vale tornou-se uma região amaldiçoada, cujo nome se traduzia por o Vale das Fúrias. E tais foram os feitos desses espíritos, que a grandes distâncias os viajantes se desviavam de suas rotas, para passarem ao largo, evitando esses ataques invisíveis, dos quais não era possível se defenderem. Assim, aproveitando-se dessa situação, foi que os fundadores escolheram tal lugar para edificar seu templo. De início, houve hostilidades e violências por parte dos espíritos que não concordavam com a invasão de seus domínios. Mas, mesmo assim, os sacerdotes penetraram no vale, escavaram as rochas e efetivaram a construção. E, com o decorrer do tempo, doutrinaram e esclareceram aqueles seres ignorantes, que então, aos poucos, foram passando para o lado deles, frequentando o templo nas suas reuniões benéficas, auxiliando nos seus trabalhos. Mas, ainda assim, prosseguindo na vigilância rigorosa do vale, para evitar hostilizações vindas de fora. Por isso o templo sobreviveu, apesar de muitas vezes atacado por forças poderosas, que todavia não resistiam às legiões desencarnadas da vigilância,
que furiosamente o defendiam. Observação: fenômeno semelhante à história registra como tendo ocorrido no templo de Delfos, na Grécia, na primeira invasão persa. Agora vemos a cidade da planície. Já se haviam passado vários dias, e uma das casas logo à entrada vivia um pastor com seu rebanho. Seu nome era Tamor. Sua função principal, todavia, não era cuidar do rebanho, mas servir de olheiro do templo, transmitindo aos sacerdotes as notícias que lhe pudessem ser de utilidade. E nesse dia, logo de manhã, ele de caminho, apressurado com a notícia. A cidade estava inquieta, reinava confusão e descontentamento. O povo se amotinara e marchara para a sede do governo, havendo combates e mortes nas ruas. A razão disso era que a região anteriormente pródiga de fontes de água e bebedouros se via repentinamente ante poços secos e fontes estanques, e como nenhuma providência ou explicação fora dada, surgiu a revolta e depois o pânico. Recebida a notícia, o sumo sacerdote reuniu os mais categorizados e sensitivos, inclusive Marane, e veio a saber que se aproximava da órbita da Terra um astro em desagregação, e que este, ao entrar em contato com a atmosfera terrestre, estava provocando fenômenos terríveis em muitas partes do globo, sobretudo chuvas torrenciais e quedas de meteoritos. Para aquela região, o primeiro sinal daquela visita insólita estava sendo a secagem das fontes e dos rios, mas haveria coisas mais graves a suceder. Esta revelação fora dada pela entidade que já havia avisado aos 3 iniciantes dias atrás, e que somente agora acharam oportuno esclarecer a direção do templo. Naqueles tempos recuados, a natureza era por demais agreste e violenta, ocorrendo continuamente fenômenos como terremotos, erupções vulcânicas, inundações e etc. A secagem das fontes desorientou a multidão, porque não havia correntes de água doce naquela região, num raio de centenas de quilômetros. Era uma região estéril e arenosa. O povo se aglomerava nos vales, onde havia água em lençóis subterrâneos, e sua vida em grande parte dependia disso. Quando as fontes inesperadamente secaram e o povo não encontrou explicação ou auxílio por parte dos homens dominantes, alarmou-se e preparou-se logo para emigrar. Mas essa providência também lhe foi negada, porque emissários enviados às regiões mais próximas voltaram com a notícia de que o mesmo fenômeno se verificara por toda parte, não havendo lugar algum de refúgio e segurança. Mas mesmo assim a imigração começou através de uma região deserta, pedregosa, sem uma gota d'água, perecendo quase a totalidade dos que a empreenderam. Observação: o mesmo fenômeno se deu em outras regiões do continente, em outras épocas, conforme consta no livro Na Cortina do Tempo. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve!